Tá dando para me ouvir? O áudio tá bom? Alô? Alô? Oi. Então dessa vez o áudio tá funcionando. Tá dando certinho. Yes! Uhum, Na hora que precisa, funciona. Que bom. que bom. Então já vamos começar? Podemos. Tá bom. Ótimo, então, Ana. Então eu vou começar com uma breve apresentação da AGEPSE e do nosso convidado, Henrique Gomide. Falar de um assunto muito importante durante o momento atual, que é o acolhimento em saúde durante a Covid-19. Então não vou me delongar muito, porque é um assunto que com certeza vai dar muito assunto, né? Então, a AGEPSE é a Associação Jusforana de Estudantes de Psicologia. Ela é composta só por nós, estudantes, e a gente organiza anualmente o INJUPSI, que é o Encontro Jusforano dos Estudantes de Psicologia, e dessa vez o INJUPSI ele vai acontecer online. Então vocês podem acessar o perfil da AGEPSE e na bio tem o link para se inscrever. E vai ser em agosto, o INJUPSI esse ano. Então agora apresentando o nosso convidado, o professor Henrique Gomide, que é uma honra ter ele aqui. Ele é membro fundador da AGEPSE. Então é muito, muito bom ter ele de volta com a gente. É de verdade muito legal esse contato. Ele é professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa e líder do comitê científico da empresa Zeta Health Analytics. Ele tem experiência em ensino e na aplicação de métodos quantitativos tanto para a academia quanto para empresas, publicando mais de 20 artigos em revistas científicas. Então aí a gente tem um convidado de peso, né, gente? Então vamos... Pode começar. Posso começar, então? Aí agora o professor vai falar e aí vocês podem ir deixando as perguntas de vocês, que ao final da apresentação a gente traz as perguntas para ele. Tá, joia. Então, primeiro, gostaria, Ana, muito obrigado pelo convite, pelo trato aí ao longo do tempo. Nós já estávamos agendados há mais de um mês juntos. E para mim é uma imensa satisfação falar com a GPSI, porque eu participei da organização durante 4 anos. Estava revendo aqui com a minha esposa, que inclusive eu a conheci na comissão coordenadora, organizadora do GPSI. Nós já estamos juntos há 12 anos. Então a gente começou, enfim, tinha um período anterior da GPSI, quando só tinham 2 instituições de ensino superior aqui em Juiz de Fora, em psicologia, né? E agora nós temos um monte de instituições, um monte de estudantes, muito bacana a ideia de ter seguido adiante. Então, eu acho que eu fui da parte de TI, minha cara revela, né, que gosto bastante de tecnologia, mas e depois de um tempo eu fui estudante do SES também, durante 1 ano de psicologia, e depois eu consegui passar no vestibular e economizar bastante dinheiro estudando na universidade. Então, essa basicamente é a minha trajetória. Eu fiz mestrado, doutorado na região e conheci muita gente também. Então, é uma alegria estar com vocês aqui agora, porque, enfim, é muito tempo já, né? Já são 12 anos de muito trabalho. Então, inicialmente, antes de começar especificamente sobre o nosso tema, eu gostaria de informar também que nós estamos com um projeto, eu sou uma das pessoas envolvidas, somos mais de 80 pessoas envolvidas num projeto que se chama Calma Nessa Hora. Esse projeto oferece acolhimento em saúde via chat para as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. O mais legal de tudo é que esse projeto começou num clique. A nossa motivação inicial foi o meu querido ex-orientador de mestrado, doutorado em iniciação científica, o professor Telmo, da Federal de Juiz de Fora, que entrou em contato e falou assim: Henrique, a gente precisa fazer alguma coisa. As aulas já estavam suspensas, então nós começamos a trabalhar especificamente em juntar uma equipe maravilhosa. Eu
hoje eu sou coordenador da Liga de Saúde Mental da Federal de Viçosa. Então eu entrei em contato com meus queridos alunos, eles falaram assim, vamos embora, estamos dentro. E aí nós fomos, o Telmo falou com os alunos de pós-graduação, de graduação, e no final das contas, uma aluna do Telmo, que é professora da Universidade Nacional de Tucumã, ela entrou animou também a Lore, querida Lore, e ela veio fazer o pós-doc aqui na UFJF e depois voltou para a Argentina. E lá ela começou o projeto também. Então nós oferecemos chama calmanessahora.com.br. Nós oferecemos acolhimento em 2 idiomas, em português Brasil e espanhol Argentina. E tem sido muito bom, uma história de colaboração muito bacana com os alunos, oferecendo também muito aprendizado para os alunos. Então nós temos menos de 3 meses de projeto. Nós atingimos essa última semana 2.000 atendimentos de acolhimentos em saúde. Naturalmente, nós não fazemos acolhimento em terapia, não é o objetivo do Calma Nessa Hora, mas sim fazer um rastreio, uma avaliação inicial, usando algumas técnicas da psicologia e alguns protocolos também desenvolvidos. A gente tem um protocolo, a gente submeteu para submissão, mas com base na escuta reflexiva e inspirada no Carl Rogers da psicologia humanista. Então nós temos, o site é gratuito, todo mundo pode entrar. Se vocês entrarem agora, provavelmente a gente não vai dar conta da demanda, mas vocês podem deixar um e-mail lá que tão logo nós consigamos, nós entraremos em contato. Então esse é o primeiro ponto. E essa experiência do Calma Nessa Hora também é muito útil para que a gente possa desenvolver a nossa conversa de hoje. Então, só para recapitular, caso vocês estejam passando por um momento de dificuldade, não precisa ser necessariamente de desconforto psicológico, a gente tem muito material lá para oferecer um acolhimento, fazer um encaminhamento para a rede quando nós julgarmos necessário, ou tiver indicação, né? Qualquer suspeita a gente prefere pecar pelo excesso e fazer o encaminhamento. E é isso. Então o site chama calmanessahora.com.br. Eu não vou me arriscar aqui com o meu espanhol para falar qual é o domínio em espanhol, mas nós conseguimos reconhecer lá e avisarmos. Então é isso. Gostaria de agradecer também, eu não sei se nós temos aqui algumas pessoas que participam do projeto, gostaria de agradecer também porque é um projeto voluntário. Bem, então vamos falar especificamente do que nós nos propomos aqui hoje. E nós teremos um espaço muito bom espero, né, para que nós possamos conversar. Eu vim falar de ansiedade. Eu escolhi um dos desconfortos que são mais comuns e o que nós temos lá especificamente, uma das demandas principais que nós temos no Calma Nessa Hora é sobre ansiedade. E primeiro eu vou falar então alguns aspectos, alguns sintomas, talvez alguns de vocês se identifiquem com alguns deles ou vários, todos eu acho difícil, improvável, mas pode acabar acontecendo também. Enfim, vamos começar a falar especificamente do tema. Então, a ansiedade, ela é enfim, é difícil, não sei se é uma emoção, um sentimento, depende da forma teórica que a gente vai classificar, mas ela pode ser considerada também como um transtorno, dependendo da disfunção, mas geralmente é uma reação adaptativa normal de qualquer organismo, ser humano, a situações em que, enfim, de enfrentamento ou medo. Então, em alguns idiomas, inclusive, a ansiedade é sinônimo de medo. Então, e ela pode ser naturalmente, estar vinculada a questões físicas, o sentimento que nós temos, né, do nosso sistema nervoso autônomo, principalmente o simpático, que está associado aos sintomas físicos da nossa ansiedade, como, por exemplo, dor no peito, tensão muscular, né, aquela dor nas costas, nossa, tá doendo horrores nas minhas costas, é uma sensação às vezes de fraqueza, cansaço, dores no corpo, tensão muscular, enfim, nós temos, dependendo do caso ainda, até náusea, diarreia, em alguns casos também pânico, né? Então, é uma reação geralmente natural e nós, humanos, com a socialização, com todo o progresso que nós fizemos natural ao longo do tempo, a ansiedade também, nós acabamos associando a ansiedade a algumas situações de trabalho, de reuniões que não necessariamente elas, comparando com os nossos seres humanos, precisavam coletar alimento e caçar, não é uma situação muito parecida com o que nós vivemos hoje, né? Então, uma
a sociedade sedentária. Então, além de ter essas características físicas, a ansiedade ela vai assumir também algumas características mentais, ela tem alguns sintomas. E com essa pandemia que nós estamos vivendo, né, que não é uma gripezinha, ela, enfim, passa, por exemplo, a irritabilidade, nós temos outros sintomas que é o nervosismo, hipersensibilidade, preocupações exageradas, pensamentos negativos, um medo constante também, dificuldade às vezes até para dormir, né? A gente sente que o coração está acelerado, o coração está na boca, às vezes uma angústia, um sentimento profundo e mais duradouro também dessa ansiedade, quase crônico. E de maneira geral, o que nós sabemos é que os nossos sintomas físicos da ansiedade estão associados aos nossos sintomas psicológicos, vou falar assim como uma grande classificação. E existe um certo papel de regulação entre uma coisa e outra. Então, eu me lembro especificamente de uma live aqui com a professora não, mas psicóloga e doutora Isabel Vaz, em que ela falava de técnicas de meditação, mindfulness, aplicado a vários contextos de saúde, inclusive a psicoterapia, que foi trabalho dela de doutorado e objeto de pesquisa dela em publicações e tudo mais. E eu acabei de ver que o professor Telmo aqui falou, já falei bem de você, Telmo. E de maneira geral, então, nós temos alguma capacidade regulatória. Então, alguns exercícios, igual a Isabel colocou e discutiu aqui em live passada, podem ser úteis para o controle de alguns, inclusive, do pensamento. Então, às vezes, o fato de nós conseguirmos aumentar, melhorar um pouco, pensarmos um pouco, fazer um exercício de respiração, isso pode nos ajudar a ficar menos ansiosos e diminuir um pouco alguns pensamentos de preocupação e ansiedade. Então, o que a gente precisa falar também é que a ansiedade ela é uma resposta adaptativa de diversos organismos. Eu não posso falar do meu cachorrinho, que eu tinha mostrado aqui há pouco, das manifestações mentais dele eu não posso, mas as comportamentais seguramente. E a ansiedade é bom, principalmente nesse tempo de Covid, na medida certa, vai ser um sentimento de vigilância, às vezes, constante, que nos ajuda a nos precaver e precaver as pessoas que nós tanto gostamos. Um exemplo, se eu estou preocupado com a contaminação do Covid, não vale a pena ter, porque nós não temos ainda dados falando assim, já peguei e desenvolvi a imunidade e agora eu estou livre do Covid para o resto da minha vida. Aparentemente não é isso que a gente não sabe ainda na literatura, mas coronavírus semelhantes nos garantem imunidade de meses ou poucos anos. Então a gente não pode já assumir que esse problema vai passar facilmente. A gente precisa se adaptar a esse tipo de problema. Então a ansiedade nos ajuda. Eu fico um pouco ansioso quando eu saio de casa, eu vou ao supermercado, eu vejo hoje mesmo o carteiro chegou para entregar uma encomenda sem a máscara e eu fiquei pensando, tá bom, ele passa só na casa de todo mundo e chegou sem a máscara. Existe um bar na frente onde que é bastante tradicional, que até poucas semanas atrás estava aberto e funcionando naturalmente. O nome do bar é o Esparta. Então, eu acho que talvez, por honra ao histórico de Esparta, eles estavam lá ainda batalhando contra a Covid de qualquer forma. E esse medo é bom, porque me ajuda a lembrar que a medida para a prevenção do vírus mais eficaz é lavar minhas mãos por 30 segundos usando água e sabão, né? Por mais que as pessoas tenham corrido atrás de álcool gel, tenham esgotado os estoques de álcool gel e papel higiênico, né, que é uma das perguntas que a humanidade ainda não está tentando entender, porque as pessoas pegaram tanto papel higiênico. E, enfim, então essa ansiedade é útil para a gente tomar algum tipo de decisão e a gente se cuidar. Faz parte. Ter medo, às vezes, na medida certa é bom. Então, o medo e a ansiedade me ajudam a me preparar para episódios do futuro e enfrentá-los de forma mais apropriada possível. Então, em alguma medida, isso é bom para a gente. Para quem está sofrendo um pouquinho de ansiedade, eu separei aqui, inspirado em uma colega de trabalho que eu tenho, querida colega de trabalho, numa técnica que foi publicada e, enfim, divulgada pelo professor famoso aqui, que trabalha com TCC, que é o Bernard Ranger, que é a técnica Acalme-se. Então, se vocês estão passando por um momento maior de ansiedade, minha sugestão é seguir esse acrônimo dessa técnica.
O A seria da gente aceitar, em parte, a nossa ansiedade. Então, bem, faz parte, eu estou preso dentro de casa já tem 3 meses, eu saio com raríssimas exceções, eu preciso sair de casa. Eu não preciso caçar, mas eu preciso ir ao supermercado, coletar comida, né, e pagar por ela. Então, a primeira parte é aceitar que existe esse ponto. O C dessa técnica do acalme-se seria contemplar as coisas em sua volta. Então, é razoável também a gente aproveitar os momentos que a vida nos oferece para que a gente possa aproveitar um pouquinho mais. Então, o fato de eu estar em casa hoje, trabalhando de home office, já tem 3 meses, me faz ficar, por exemplo, perto da minha esposa, que nós moramos em cidades separadas, por causa do meu trabalho na Federal de Viçosa. Além disso, eu tenho uma pilha de livros, igual você tem aí, Ana, atrás de você, que nós precisamos devorar, né, para quem gosta, naturalmente, de ler. E outras coisas que estão acontecendo também da nossa realidade, que às vezes o fato do confinamento pode nos ajudar. Eu tenho percebido especificamente aqui, que eu consigo escutar bem ao longe, de manhã, macacos aqui por perto, pequenos macaquinhos gritando, o barulho é estridente, mas eles estão numa distância que eles não me irritam. E além disso, nós estávamos escutando há pouco tempo um tipo, eu acho que é rulhar, que é o verbo, uma pombinha, que nós estávamos, qual passarinho que é esse? E no final das contas, eu e minha esposa, a gente conseguiu resolver a equação, procurando e tudo, pesquisando, mas a gente percebeu que a asa branca é um tipo de pomba que estava por perto da gente, e que foi muito bom a gente contemplar a natureza e falar assim, pô, asa branca, a mesma ave, né, da música popular brasileira, Asa Branca, do Luiz Gonzaga, que é um clássico da música brasileira, já fez mais de 100 anos. Então, olha que beleza, né? A gente está aproveitando o momento cultural para a gente conhecer mais até a nossa realidade. Então, falei do A, do C. Existe o A também, de a gente tentar agir com a nossa ansiedade. E uma forma de agir com essa ansiedade é nós pensarmos sempre na nossa respiração, para começar, quando ela não é clínica e problemática, mas inclusive na clínica e problemática, a gente pensar um pouco, respirar, ter um tempo para a gente inspirar o ar, prender e depois exalar o ar. Então, feito isso com alguma frequência, nós conseguimos controlar um pouquinho e diminuir um pouquinho a nossa frequência cardíaca, e isso pode nos ajudar a nos acalmar. Então, isso pode ser útil, eu ainda estou percorrendo, né, o acalme-se. Depois a gente pode fazer um loop, né, voltar sempre a lembrar desses passos todos, aceitar a minha ansiedade, contemplar a natureza que está ao meu lugar e agir quando eu estiver ansioso, conversar com a pessoa, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho mais, com as pessoas que estão perto da gente, que nós gostamos. A internet está aqui para isso, né, a gente está conversando, a gente está se conhecendo por aqui. Então eu falei, depois desse tempo de respiração, da gente ter um tempinho para a gente examinar os nossos pensamentos, e geralmente isso nos ajuda a acalmar um pouquinho. Essa é uma estratégia muito parecida que a gente pede para os fumantes na clínica do tabagismo. Quando você fuma, o cigarro é um vício, a nicotina, né, que é a substância que causa o vício do cigarro, ela causa uma dependência muito forte. O que a gente pede é falar assim, fumante, você está com... segura 4 minutos sem fumar um cigarro. O que a gente vai poder desenvolver de estratégia? Talvez beber um pouco de água, comer uma balinha, tentar fazer um exercício de respiração, distrair, mas assim, essa vontade vai passar. Ela vai vir várias vezes durante o dia, mas ela vai passar, então a gente pode concentrar nela. Bem, se você conseguir fazer isso um pouquinho, do acalme-se, a boa notícia é que você vai sorrir. Você conseguiu diminuir um pouquinho a ansiedade, isso já é ótimo. E lembre-se também da gente esperar pelo melhor. Por mais que o momento que nós estejamos passando seja complicado, a gente fica às vezes muito alardeado com o que a gente vê no cenário brasileiro e mundial. A gente fala, nossa, o que as autoridades estão fazendo, eu estou ficando muito preocupado, gostaria de ter controle sobre isso. É razoável a gente esperar pelo melhor. Estamos vivendo numa democracia, o Brasil, querendo ou não, aos trancos e barrancos, quando a gente olha a floresta, né, e não as árvores, de maneira geral, a gente está desenvolvendo, naturalmente não na velocidade que nós gostaríamos, mas se nós formos ver, comparando com os últimos 50, 60 anos,
o Brasil se tornou uma sociedade. Mais pessoas leem, mais pessoas têm acesso à saúde. Então, quando a gente olha para a grande imagem, talvez a gente fique menos desesperado. Isso é bastante importante também. Um outro ponto também que nós melhoramos, apesar dos trancos e barrancos, nós melhoramos muito em aspectos dos direitos, né? Então as pessoas têm mais acessibilidade, eu acho que as questões da distribuição, de igualdade de gênero também nós conseguimos um grande progresso, comparando sempre os últimos 50, 60 anos, porque a gente tem trancos e barrancos e percursos, né, no curto prazo também, que às vezes nos deixam desesperançosos. Mas, de maneira geral, a gente está aí. E aí a gente está fazendo alguma coisa, talvez não tanto da velocidade que nós gostaríamos, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão, sim, otimista, porque as coisas estão acontecendo no mundo. O mundo tem se tornado um lugar melhor. A última guerra mundial a gente está passando, a gente tem muito tempo da Segunda Guerra Mundial. E a gente não caiu na besteira de fazer uma coisa parecida, uma aventura descabida, feita a gente já fez. Então, beleza. O que eu preciso lembrar para vocês também, aproveitem as pessoas que estão conseguindo ficar em confinamento, as pessoas que infelizmente não conseguem ficar também por questões de trabalho, os profissionais de saúde que também estão assumindo um protagonismo fundamental durante esse período, e realmente pessoas que precisam correr atrás do ganha-pão. Lembre-se sempre de cuidar de vocês mesmos. Então, esse é o primeiro ponto. Existem várias formas da gente cuidar da gente, e eu acho que essa é uma boa... Eu sugiro que vocês sempre lembrem isso como um moto de vida. A gente precisa cuidar da gente, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Bem, eu separei aqui uma lista de coisas que a gente não tem controle e que eu acho que a gente tem que fazer um exercício, por mais que nós queiramos, para que nós lembremos e não lembremos que elas estão fora do nosso controle. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que o fim da pandemia de Covid-19 está totalmente fora do nosso controle. Por mais que às vezes a gente queira falar assim, obrigado, carteiro, veio que distribuiu o Covid, veio de brinde, né? Tem coisas que eu não tenho muito controle. Eu fiquei assim, cara, eu tenho que lembrar um pouquinho disso, que essa pessoa está trabalhando, essa pessoa precisa trabalhar. Então talvez ela precise cuidar um pouquinho melhor, mas ela está exercendo uma função dela de trabalho. Então eu preciso lembrar disso. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar e tirar o nosso cavalinho da chuva é sobre tratamento ou vacina para Covid. Então a gente tem muito estudo sendo feito, que a gente sabe, de acordo com que a velocidade que a medicina e as ciências biomédicas nos oferecem o desenvolvimento de vacinas, é que nós estamos aí pelo menos 1 ano e meio longe da vacina. E depois ainda nós teremos provavelmente muito mais do desenvolvimento, porque a vacina pode não funcionar, pode não ter vacina, e a gente vai precisar se adaptar. Mas aí a gente vai chegar daqui a pouquinho. Quantidade de mortos, quantidade de gente afetada no Brasil, em Minas Gerais, em Viçosa, em Juiz de Fora, nós não temos como controlar. A gente não dá para saber o que vai acontecer na economia mundial. Cenário político tampouco, a gente vê tantas autoridades falando besteiras, mas a gente também não tem controle, né? E a decisão e as atitudes de outras pessoas. Eu vejo os espartanos aqui na frente se intoxicando com álcool, eu tenho que aceitar que é uma escolha dessas pessoas. Talvez eu possa tentar conversar e avisar alguma coisa, ligar para a prefeitura, denunciar o bar, mas eu não preciso confrontar e eu realmente não tenho muito controle sobre o comportamento das pessoas. Do ponto de vista clínico, até do ponto de vista como professor, eu sempre gosto de pensar nisso. Os meus alunos são sempre livres. Vocês não estão querendo prestar atenção, mas podem fazer o que eles quiserem. Fazer o quê, né? No entanto, a gente tem algumas coisas que sim, nós podemos fazer, muitas coisas. Lembrar, o primeiro ponto, especificamente ligado à Covid, de se higienizar o tempo todo, então lavar os produtos de casa, lavar as mãos toda vez que tiver contato com superfícies, evitar sair de casa, quem puder sair de casa. Então, eu escuto histórias que me deixam arrepiado, de falar, meu Deus do céu. Então, churrasco de médicos, e boa parte das pessoas convidadas vivem com idosos. Eu falei, eu não quero nem saber disso, mas eu não tenho controle, mas o que eu posso fazer é evitar. Eu, Henrique, sair de casa.
Aprender coisas novas. Eu queria até que, se vocês estão aqui no chat, eu queria saber o que vocês têm feito para lidar com o Covid e digitar aí. Eu tenho aprendido muita coisa, tenho estudado bastante, aproveitado o momento. Especificamente sobre suporte e acompanhamento psicológico também tenho aprendido, muito mais com os meus colegas clínicos que estão nesse projeto. Mas eu tenho estudado o processamento da linguagem natural, aprendizagem de máquina, redes neurais artificiais, coisas que me interessam, mas, enfim, cada um tem seu gosto, né? Mas tem sido bom para a minha saúde, estudar me acalma, isso tem sido maravilhoso. Além disso, buscar rede de apoio, nós estamos a um Skype, a um Zoom, a um Instagram das pessoas que nós gostamos e amamos, ou enfim, caso as pessoas não tenham tanto acesso, a gente pode tentar pedir para alguém chegar com o celular perto. Nós temos algum controle também, nós conseguimos fazer algumas atividades físicas. Eu tenho feito aqui com a minha esposa, tenho tentado fazer exercício de alongamento, yoga, respiração, acompanhando uma celebridade no YouTube, está sendo ótimo, divertido. Tem uma atividade nossa em casa, e passa mal de rir aqui, com a falta de flexibilidade um do outro. Além disso, tentar se alimentar de forma saudável. Então, de maneira geral, aproveitar esse período diferente para que nós possamos nos adaptar a hábitos alimentares melhores. Então, sempre lembrar, né, da parte fácil da gente manter um hábito saudável, comer bastante vegetal, fruta, e tentar, na medida do possível, diminuir um pouco a carne, principalmente a carne vermelha. Então, tentar fazer isso. A Sofia aqui falou que gosta de livros parados na estante. Eu tenho muito livro, Sofia. Eu estou aqui, tenho que respirar fundo, praticar o acalme-se, tem que ser uma coisa de cada vez. Mas está sendo muito gostoso também. Acho que a Sofia também usa o Duolingo, já passou mais de 100 dias seguidos do Duolingo aprendendo idioma. Bem, além disso, é razoável a gente ter um sistema de metas. Então isso nos ajuda, o hábito nos ajuda bastante, e principalmente a vários problemas ligados à ansiedade. Por exemplo, maior ansiedade muito grande, a gente fica às vezes desperto à noite e ansioso. Então tentar criar um hábito de depois de determinada hora ir para a cama e não tirar a tela da cama. Então o celular sai fora, televisão também pula fora. A gente pode pegar um livro, aproveitar a pilha de livros extensa de clássicos da literatura. Eu gosto muito de coisas técnicas, então tem muita coisa a ser feita aqui. Estou com, acho que, Dom Casmurro está na minha frente, o Conan Doyle está aqui, o Chateau Rei do Brasil, os livros aqui da minha esposa de medicina interna. Esse aqui eu tenho até medo. Então, isso são todas atividades que podem ser úteis. Agradecer também o tempo todo. Eu tenho aproveitado muito esse tempo para colaborar com colegas que eu não conseguiria colaborar por causa da velocidade que as coisas acontecem dentro do trabalho da universidade. Então, para mim foi uma forma de reencontrar e trabalhar com o professor Telmo, desenvolver às vezes projetos, igual a própria Sofia que entrou aqui, também nós estamos desenvolvendo uma série de podcasts para ajudar as pessoas a desenvolver estratégias de estudar melhor na faculdade. Então, tentar manter envolvido e agradecer a todas essas pessoas maravilhosas que estão no nosso caminho, nos ajudando a passar por essa dificuldade. Bem, uma outra coisa que tem sido curiosa também, que todo esse projeto de cuidado em saúde mental, isso tem sido bastante gratificante e reforçador para mim, eu acho que para os meus colegas. A gente discute isso com bastante frequência, eu e os voluntários, os outros coordenadores do projeto, os supervisores, que o fato de a gente saber que a gente está ajudando e fazendo influência, pelo menos a gente acredita que nós estamos fazendo a diferença para as pessoas, porque as pessoas têm falado isso conosco, isso tem sido bastante bom nesse período de dificuldade. Então, eu tenho essa ânsia razoável, sou funcionário público e servidor público, e eu fico razoavelmente bastante satisfeito comigo profissionalmente em saber que eu tenho servido ao público dadas as condições. Então, sempre tem isso em mente, que eu preciso devolver à comunidade o esforço que nos é dado. Então, eu separei aqui algumas dessas coisas todas para vocês. Eu acho que eu falei que ia falar meia hora e eu já estou me aproximando do final. Eu gostaria naturalmente de deixar o meu e-mail para contato,
Nós temos aí bastante tempo para a gente conversar, então se vocês tiverem perguntas, vocês podem ficar à vontade para fazê-las. O meu contato é henrique.gomide@ufv.br. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o projeto, se vocês gostariam de algum tipo de material, ou qualquer coisa ligada à parte de aconselhamento psicológico, a gente tem muita coisa, e o Calma Nessa Hora também tem uma seção lá de materiais específicos. Se vocês entrarem e conversarem com os voluntários também, vocês encontrarão lá essas informações, e eles vão te indicar os materiais também, que eu vou indicar, então é um ponto bastante legal. E tentar tirar desse episódio todo do Covid, as coisas que têm sido boas para a gente. Então, eu acho que a gente podia sempre tentar e aproveitar esse espaço aqui para pedir para as pessoas se cuidarem bastante, cuidarem das pessoas, todas as pessoas precisam ser bem cuidadas. Por mais que a gente discorde às vezes de algumas pessoas, é um princípio fundamental, né, da nossa integridade e da nossa ética. Devia estar lá na nossa bandeira, né, amor, ordem e progresso, esconder o amor, mas ele está implícito, então é um princípio nosso que nós brasileiros precisamos ter com todas as pessoas. Então é isso, deixei meu contato, vocês têm aqui agora o contato nas redes sociais, e eu fico disponível também para tentar responder algumas perguntas que eu consegui responder. As que eu não consegui, eu vou falar aqui não, e tento depois procurar a resposta. Então, acho que era isso. Eu preparei realmente o tempo que a gente tinha combinado. Então, tudo bem. A gente já recebeu algumas perguntas. A Mari Fontes mandou 2 perguntas. A primeira delas: como estamos isolados, os sintomas da ansiedade estão parecidos com uma abstinência? Nossa, essa é uma pergunta curiosa. A abstinência tem características um pouco distintas. Eu não sei se foi o caso específico também de uma pessoa que estava acostumada a usar uma substância e agora está em casa com dificuldade ao acesso. A gente tem algumas informações saindo a respeito do uso de álcool e outras substâncias, né, que aparentemente tem aumentado, mas está muito cedo para a gente começar a falar uma coisa ou outra. Mas alguns dos sintomas podem ser sim, a angústia, às vezes a abstinência do cigarro é muito tradicional, a gente fica ansioso, eu falo isso porque eu já fumei cigarro industrializado. E a gente fica às vezes muito ansioso, irrequieto, e sim, em alguma medida essas coisas podem ser similares. A outra pergunta dela é: as notícias no geral estão gerando mais ansiedade. Alguma sugestão para se manter informado, saudável? Tem sim. A minha sugestão é se informar uma vez por dia só, tá? Isso é dificílimo, porque provavelmente as pessoas que estão aqui no público são muitos estudantes de psicologia, e o assunto é recorrente. Então, eu vejo aqui, minha esposa conta dos grupos do pessoal da medicina, eles vão discutir Covid, eles têm uma curiosidade natural do processo. A minha sugestão é ficar sempre por perto da literatura acadêmica, se for o caso de vocês, e eu acho que deve ser o público aqui dessa live. Então, das pessoas que aqui estão, eu recomendo vocês aproveitarem para poder se apropriar de vários métodos científicos e como a literatura tem trabalhado. O Cielo, que é um portal latino-americano de evidências, está com uma coleção específica de Covid, então tem muitas informações lá, vocês podem acessar, mas, por favor, uma vez só por dia. Vocês podem acessar também, eu recomendo, os meus colegas jornalistas, na época eu trabalhei no CES, eu dei aula para o pessoal da comunicação, aceitar e respeitar o trabalho dos jornalistas. Nós temos, principalmente, os jornais de maior circulação no país, eles têm oferecido informações muito boas e que são validadas por jornalistas. Então, naturalmente existe um trabalho, erros, né, às vezes exageros, mas se for para olhar os jornais, eu tenho sempre tentado me informar usando a BBC Brasil e o site da Folha de São Paulo. Eu também tenho uma busca incessante e interminável, eu acho que eu vou morrer primeiro,
né, de aprender alemão, então eu sempre tento olhar notícias em outro idioma, que eu aproveito para ver como é que está o mundo e ter uma esperança. Então, minha sugestão é tentar olhar a notícia o mínimo possível. Se ficar olhando o tempo todo, isso vai retroalimentar a nossa ansiedade. Então, todo dia a gente ficar olhando o que está acontecendo. Pense comigo, uma coisa que foi muito boa. Exemplo, na semana passada, uma semana retrasada, se não me engano, o ministro da Educação saiu do país. Aparentemente, uma coisa estranhíssima. Na outra semana, veio outra pessoa que ia ser nomeado ministro da Educação. E não foi, por várias razões. Plágio, fraude acadêmica. E agora já tem outra pessoa. Então, se você não tivesse visto nada disso, ia fazer muita diferença, porque não tem ministro ainda, né? Eu acho que o mesmo se valia para o ministro da Saúde. Então, naturalmente, é bom a gente ter tomar decisões informadas, mas a gente vai ter que esperar a eleição para que isso ocorra, né? Ou protestar da forma civilizada e democrática, para as pessoas que estão protestando, enfim. Mas, de maneira geral, é isso. O tempo passa rápido, as notícias passam rápido e muitas delas a gente não tem controle sobre elas. Então, agora a gente tem 2 perguntas da Ju Piobello. Então, no momento seria ideal não nos cobrarmos tanto de buscar respostas para questões que não nos são controláveis, como a questão do cenário econômico. Podemos tentar economizar? Sim, exatamente, educação financeira. A gente precisa tentar segurar a nossa onda e nos precavermos. Naturalmente, o que a gente sabe é que as coisas, pelo menos os indicadores e as fontes de informação nos dizem que nós vamos precisar nos adaptar. A economia vai se adaptar e com isso a gente vai ter que, provavelmente vai ter perda de emprego. A gente já tem vivido isso tudo, né? Então, para quem for estudante e puder, a melhor forma de se preparar naturalmente é tentar identificar quais são os caminhos que o mercado contrata para você se preparar. Então, eu acho que existe toda uma questão, talvez, espiritual ou etérea, ou que não é desse plano, mas a sorte só ajuda, ou pelo menos ajuda muito mais as pessoas que se preparam. Então, é um excelente momento. Eu vi que a própria Jupielo falou aqui que ela adora devorar livros empoeirados na estante. Então, é um bom momento de desenvolver conhecimento sobre o mundo e habilidades práticas. Então, eu tenho me preparado também. Então, de fato, estou estudando redes neurais artificiais profundas porque eu tenho aplicabilidade. Aparentemente, isso é uma habilidade que será exigida, já é exigida e será cada vez mais exigida. Então, é isso, tentar se preparar sempre. Porque nós vamos enfrentar um caminho difícil. Não sabemos a extensão, naturalmente. A outra pergunta dela e a ansiedade de querer fazer exercícios físicos e não conseguirmos ânimo e a cobrança que ficamos depois, além de poder ser procrastinação. Aí, em parênteses, ela colocou, buscamos nome para tudo. Eu simplesmente posso me sentir desanimada? Pode se sentir desanimada. É natural. Nós não estamos vivendo num momento comum. Embora existam várias coisas que nós possamos contemplar, fazer exercício, tudo, é um período que a gente tem que ter muita paciência conosco. Então, eu lembro que eu falei aqui em algum momento, lembre-se sempre de vocês se cuidarem. Então, tem hora que nós seremos menos produtivos, nós não estaremos com muita paciência para estudar. Às vezes eu me pego aqui e falo assim, nossa, eu não quero varrer casa, não quero limpar a poeira dos móveis, não. Então, eu lembro de falar isso, nossa, não aguento fazer isso no sábado. Aí no outro dia, 7 horas da manhã, no domingo, eu falei, sim, vassoura, pano, vamos embora. Vamos botar uma coisa aqui para escutar, para eu poder aproveitar o meu tempo escutando algum podcast e vamos embora. Então, é normal, tem semana que é mais difícil, a gente fica mais ansioso, tem casos também que tem acontecido conosco, não tão perto da minha família, mas de alguns colegas meus que eu fico preocupado, pessoas pegaram Covid e acabaram falecendo, então algumas situações, pessoas perderam o emprego também, isso me deixa bastante chateado quando tem pessoas queridas sofrendo.
Então, às vezes são dias que acabam ficando, a gente fica um pouquinho pior mesmo. Mas de maneira geral é tentar olhar o copo meio cheio e tentar ter controle das coisas que nós temos. Assim. Eu acho que enfim, a vida pode ser difícil para algumas pessoas e geralmente para as pessoas que mais precisam, né, ela geralmente é muito mais difícil. A gente vive numa sociedade muito injusta. Aí uma pergunta da Patrícia Sobral. Até que ponto é normal sentirmos desanimado ou ansioso ou assustada diante de tantas situações diferentes do que vivíamos? Bem, essa é um bom ponto e essa aí, quem vai te dar a resposta, não vou ser eu nessa live, nem um coach quântico, vai ser uma pessoa, um profissional da área de saúde. O psicólogo é da Humanas, né? Mas enfim, está envolvido com a saúde mental. Então a minha sugestão sempre é para você identificar se a sua ansiedade ela é clínica ou o seu problema é clínico, você buscar um clínico. Então, eu recomendo fortemente que você procure um profissional de saúde, um psicólogo e também um médico, se for o caso. Então, ambos poderão ajudá-lo. Existem várias iniciativas no país, muitas delas têm funcionado, quase 24 horas, 7 dias por semana. E nós temos lá também no Calma Nessa Hora uma lista para poder te passar de recursos também. Porque eu sei que às vezes a gente não tem dinheiro, não tem como clínico. Eu lembro de um caso há pouco que eu fiquei sabendo essa semana também, de uma conhecida minha, que a única fonte de renda da família precisa necessariamente de que nós não estejamos em isolamento social. E a cidade que ela mora é uma cidade que está sendo bastante impactada pelo Covid, e o prefeito, o poder público fez o certo, fechar tudo agora. Talvez tenha feito errado de ter deixado aberto do jeito que deixou, mas enfim, agora já passou e tem que fazer o contingenciamento de crise. E ela tomou várias decisões. O que a gente tem tentado falar é, por favor, procure um profissional de saúde, vai saber se você deve ou não parar com o medicamento, que talvez não deva ter parado de tomar um medicamento que se toma para o seu problema de saúde. A gente continua recebendo comentários da Gipio Belo, né? Ela falando, ainda mais sendo técnica em enfermagem em redução de danos, demanda um esforço mental, tem refletido bem no físico dela. Nossa, com certeza. Trabalhar com redução de danos e com as pessoas que têm transtornos associados a substâncias é bastante complicado. O profissional precisa ser bastante cascadora, de ter uma autoestima muito boa e o senso também de que tem que entregar o melhor trabalho. O resultado cabe sempre à pessoa, né? A gente tem que ter essa paciência conosco. Mas é bastante desafiador. Fico muito feliz de trabalhar com esse assunto. Provavelmente redução de danos está associada também, né? Não só pode ser com compartilhamento de agulha e tudo, mas a parte do uso de drogas. Então, parabéns por estar nesse campo. A gente precisa de muitos profissionais nessa área, que é negligenciada por todo mundo. É um problema de todo mundo que ninguém quer fazer. O médico não estuda, o fisioterapeuta não estuda, o psicólogo não estuda, e é a maior causa de problemas de saúde mental. Então, a gente tem que lembrar disso também. Eu sempre fico espantado de saber como que a gente é tolerante, né? 15% da população brasileira é dependente de nicotina, 15%. 200 mil mortes estimadas por ano e 10% da população aproximada. Estou falando isso tudo aproximado. É dependente de álcool. 10%. É muita gente. Então, precisa de muita gente da psicologia também atuando nessa área. Então, muito bom, Júlio. Não, Jupiano. Piobelo, não sei qual é o nome. Então, essas foram as perguntas. Nós temos ainda aproximadamente 15 minutos de live. Aí, se você quiser deixar suas considerações finais. Tá joia. Então, obrigado, Ana. Gostaria novamente de agradecer o contato. Para mim foi uma alegria. Como é que eu falo assim? Eu não sei nem mais o que pensar da GPC, que muitas pessoas passaram, né? Mas eu lembro de muitas histórias divertidas. Uma delas que me chamou muita atenção foi no meu primeiro evento, que foi em 2006, eu acho, se não me engano, quando eu era estudante no SESC.
Foi um professor eu nem lembro de onde que ele veio. Eu lembro que ele levou um livro, um periódico acadêmico, que eu acho que aquilo ali foi bastante transformador na minha vida. Eu, como estudante de psicologia na época, estava lá, né, aquela briga imbecil entre Freud, Skinner, depois veio um cadinho de Piaget e tudo, mas o maior ponto que eu lembro dele foi assim, ó, esse aqui é o livro que chama Annual Review of Psychology. É um compilado de artigos que estão sendo feitos e publicados da psicologia, na época, 2006. Aí eu lembro que ele falou assim, ó, o Skinner já morreu há 30 anos. Vocês ficam falando, os behavioristas ficam brincando, falando, assim, Freud é coisa velha. Então, já morreu, é um clássico, precisa ser estudado. Mas eu lembro muito marcou bastante. Então, assim, você sabe o que a psicologia japonesa estão produzindo? E eu ficava assim, gente, Japão, psicologia? Que isso, né? Eles estão produzindo. Eu fico pensando nisso nos programas educacionais. Os países com maior desenvolvimento nos exames educacionais são asiáticos. O que a gente está aprendendo deles? Então, eu lembro que foi bastante provocador. Então, o que eu gosto muito, assim, uma consideração que eu gosto de lembrar sempre do Injupsi, estou tentando até vender o evento, né? Não estou ganhando nada não, tá, gente? Mas foi um evento que em várias partes da minha vida me ajudou muito profissionalmente e do ponto de vista intelectual também sempre foi bastante estimulador. Então tem a presença de um professor também que era recorrente no Injupsi, que é o Helmut, que hoje está na Católica de Petrópolis, um professor fabuloso falando de filosofia e de psicologia cognitiva. Teve assim, como é que fala? Não tinha preço. Na época era 30, 20 reais a inscrição do Injupsi, mas a gente conseguia parar lá da comissão e ficar assim, nossa, o Helmut, o nosso Samuel Fromm. Então, eu sugiro para vocês participarem de eventos. O evento do Injupsi é um evento, eu acho que fabuloso, e é um esforço que, assim, para quem está na comissão coordenadora, é um esforço quase irracional do ponto de vista aqui, que eu estou acabando com a minha saúde aqui fazendo isso. Mas, do ponto de vista, para quem pode participar como participante, até como comissão coordenadora, me ajudou demais. Então, boa parte do que vocês estão vendo aí, pelo menos do meu currículo, ele está cheio de contribuições das pessoas que participaram da coordenação do Injupsi. Eu tenho muito carinho por elas, porque às vezes eu fiquei anos sem vê-las, e depois eu voltei a as encontrar. Então, tem um caso da Tatiana, que na época a gente fazia inscrição na porta do SESI e tudo mais, depois toda reunião a gente ia depois ir para o Bigode, na época o Bigode era tolerável o preço, e não tinha tanta falazada feita. Era falazada, só que era aquela bagunça, tudo sujo. Mas a gente sempre ia para lá e não sei o quê. E hoje a gente trabalha junto no Calma Nessa Hora. Ela está lá. Tem uma outra pessoa também que foi um dos primeiros organizadores, o Thiago, que na época, inclusive, chegou a namorar e casar com a Tati. Na época, hoje ele é proprietário de uma empresa, ele é sócio de uma empresa, uma startup na área de saúde, faz gestão de saúde. Então, eu tenho parcerias com os dois. Então, depois de tantos anos, já passaram mais de 10 anos, então o mundo dá voltas, né? Então, essas são as minhas considerações finais. Lembrando naturalmente para vocês sempre, lembrar de se cuidar das pessoas, todas as pessoas, não necessariamente só as que nós amamos, que nós estamos todos juntos, né, durante esse episódio que eu vi, sempre estivemos juntos. E nós precisamos viver, sim, entender a diversidade humana, na forma que o ser humano tem as suas características, mas que a gente sempre tenha muito amor, compaixão com o próximo, e que a gente possa sempre também desenvolver ações. Então, gostaria de agradecer o pessoal da GPC pela continuidade do movimento. Nem sabia, né, quando a gente começou falando, que eu já tinha participado, provavelmente, e que vocês, assim, estão de parabéns por fazer. Lá na Universidade, na Federal de Viçosa, nós temos um lema, que é famoso para quem vai, né, Viçosa naturalmente, mas quando você entra na universidade, tem 4 palavras em latim quando você entra. Quando você sai, elas estão traduzidas, né, simbolizando que quando você entra na universidade, você adquire conhecimento, quando você sai, você entendeu.
que é estudar, saber, agir e vencer. Então, eu acho que a GPC traduz um pouco essa filosofia, e hoje eu tenho até uma certa... Eu fico pensando, nossa, que sorte que eu tenho que trabalhar na instituição que tem esse moto, né, esse tema, né, de trabalho. Então, no meu caso, que minha mente é muito mais prática, minha ação profissional é prática, é essa. Estudem, aproveitem, mas transformem o mundo com o conhecimento de vocês. Então, essa também é a minha outra sugestão. Lembrando sempre de se cuidar bastante, para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Ana. Foi um prazer. Espero que nós tenhamos outras oportunidades aí para que nós possamos interagir. E é isso. O prazer foi meu. Eu te agradeço em nome da GPC. Foi muito rico esse contato. Muito, muito bom as suas palavras nesse momento. Então vamos finalizar. E eu espero que você me ajude a responder como estudante da letra se é a GPC ou a GEPSI. Na época a gente não tinha resposta. Olha, eu acho que é a GPC. Então, beleza, a GPC. Tchau, mas tchau, acho muito que pode obrigado. falar os dois. Foi muito bom. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.